certa desconfiança. E perceba que o anjo do Senhor chega primeiramente a este grupo de pessoas, um grupo de pastores, de certa forma marginalizados, rejeitados e que tinham uma certa desconfiança dos demais ou daquela sociedade atual. E o texto diz que o anjo chega a ele e anuncia essa boa nova, que traz uma grande alegria, porque ela é para todo o povo. E o todo o povo aqui, no contexto imediato, é o povo judeu. A gente sabe que vai se estender a todos os outros, mas aqui, no relato de Lucas, de modo muito imediato, para quem ouviu e leu isso lá no início, era esse povo judeu, para quem tinha sido prometido este Cristo, este Messias, aquele ungido, o enviado de Deus, para salvar e restaurar o povo dele. Então o anjo anuncia que o Salvador, aquele que é Cristo, o Senhor, ele vai nascer, ele vai vir. E ele diz: e isto se servirá como um sinal. Ele vai encontrar o bebê enrolado em algumas faixas, o que implica que a família desse Salvador é uma família simples. A mãe dele, por exemplo, era uma mãe pobre. Por isso a ênfase e a ideia de que ele está enrolado, envolto em faixas. Aquele Messias, aquele rei, aquele Senhor tão esperado, ele chega numa forma muito humilde, muito simples e muito, vamos dizer assim, de forma escondida, de uma forma mais pacata, não alarmando, não trazendo muito holofote sobre ele. Agora, é muito interessante notar que Lucas, no verso 13 e no verso 14, ele vai mostrar que esse presente, que o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor, ele é de fato o nosso presente, e isso vai provocar uma reação num grupo de anjos. Olha o que o texto diz no verso 13: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A milícia celeste é a expressão para um exército de anjos. É assim que eles são encarados muitas vezes. Eles estão diante dessa verdade, diante dessa boa nova, eles estão alegres, e a reação deles é louvar. A reação deles é glorificar ao nome de Deus. Perceba como o Evangelho, aqui na pessoa de Jesus Cristo, centro do Evangelho, ele tem como alvo principal a glória de Deus. É por isso que aqueles anjos estão louvando ao Senhor. É por isso que eles estão engrandecendo a glória de Deus nas maiores alturas. Porque o Evangelho, antes de falar de nós, ele fala de Deus. Ele fala desse Senhor soberano, do Criador dos céus e da terra, que tem um plano perfeito, e que nesse plano ele resolveu enviar o seu Filho Jesus, o nosso presente. Então perceba, esse presente chega numa realidade em que nós temos uma grande necessidade. Qual é a nossa necessidade? O que faz desse presente um presente tão importante para nós? Por que que os anjos, o exército celestial, então está louvando com tanta intensidade a glória de Deus? O que é que este presente representa para nós? Vamos identificar isso ao ver a nossa necessidade de recebê-lo. Romanos capítulo 5. Perceba o que Paulo vai dizer no versículo 10. Porque, Romanos capítulo 5, verso 10. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação.
éramos inimigos de Deus. É o que o texto acaba de dizer. Éramos inimigos, estávamos em guerra com o nosso Criador. E por isso que esse presente ele é tão precioso. Por isso que falar de Jesus Cristo, reconhecê-lo como presente precioso da nossa vida, é motivo de louvor, é motivo de alegria, é motivo de exultação, porque nós estávamos em guerra com o Deus Criador de todas as coisas, mas por causa dele, nós fomos reconciliados. E aí Lucas no capítulo 2 ainda, ele diz, glória a Deus nas maiores alturas, e ele diz, e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Diante dessa realidade de sermos inimigos de Deus, nós conseguimos entender o que é essa expressão, e paz na terra, que o nosso Salvador veio trazer. Essa paz que Jesus trouxe, ela não é uma paz, aquela simples harmonia, aquele simples bem-estar, aquela simples ausência de conflitos. Não é dessa paz que ele está falando. Não foi essa paz que Jesus Cristo veio trazer aos homens. Jesus, no capítulo 14 de João, ele diz que ele nos deu uma paz que é diferente da paz que o mundo nos dá. E a paz que Jesus Cristo deu e veio dar ao homem é justamente a reconciliação com Deus. Aquele que vivia em guerra, a partir do momento que ele reconhece a condição dele de inimigo de Deus, ele se arrepende da sua condição, do seu estado, dos seus erros, e ele confessa esse Jesus como Salvador. Ele deixa de ser inimigo de Deus e ele é reconciliado com o Criador de todos nós. E é por isso que ele diz, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Então perceba, tínhamos uma necessidade muito grande de receber esse presente. Éramos inimigos de Deus. O preço que Deus pagou para que esse presente chegasse até nós foi um preço muito alto. Ele deu o seu único filho, ele deu aquilo que ele tinha de mais importante, de mais valioso, por amor a nós, com um propósito, de nos reconciliar com ele. Então o cenário em que esse presente chega é este: uma necessidade grandiosa, um valor inigualável e um propósito todo sublime, de nos levar para próximo dele, porque esse era o alvo dele desde o início, que o homem tivesse livre acesso a ele, que o homem se relacionasse com ele, mas por causa do pecado, esse relacionamento foi quebrado, ele foi impossibilitado, por causa dos nossos erros nós não conseguimos chegar a Deus, por isso esse presente precisava ser enviado. Por isso Jesus, o Salvador, o Cristo, ele foi prometido desde o início do Antigo Testamento. E ele vem, ele habita entre nós, e ele realiza a sua obra perfeita. Qual é a sua reação quando você recebe um presente? Jesus é o nosso supremo e melhor presente. Os anjos reagem louvando, exultando, se alegrando diante de tal verdade. Jesus, o Salvador, nasceu ou vai nascer. Perceba a partir do versículo 15 a reação desses pastores que Lucas relata no versículo 8. Perceba o que eles vão fazer diante dessa notícia. Ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém
e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Eles voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto que lhes fora anunciado. Eles proclamaram, eles saíram apressados para proclamar as verdades ouvidas, as verdades ou a boa nova anunciada. E essa deve ser a nossa reação: proclamar o nosso Salvador, proclamar o presente precioso de Deus para nós, aquele que nos trouxe a paz, aquele que nos reconciliou com Deus. Vivemos no mundo, na época do politicamente correto, onde as pessoas não falam para não incomodar. As pessoas percebem erros, falhas, por exemplo, mas elas se calam porque elas querem paz, porque elas querem harmonia, porque elas querem o bem-estar, elas querem apenas viverem felizes. E por isso elas se omitem, se esquivam, não resolvem os problemas, se isolam. Mas quando na verdade essa não é a proposta do nosso Jesus, essa não é a proposta do Evangelho para nós. Essa paz, ela vai muito além disso. E é interessante você notar comigo um texto em Mateus capítulo 10, que parece que vai contradizer esse texto de Lucas capítulo 2, porque o texto de capítulo 10 vai dizer assim, capítulo 10, verso 34, olha o que diz o texto: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. O texto de Lucas acaba de dizer que Jesus, o Salvador, o Cristo, o Senhor, Ele traz paz aos homens, a quem Ele quer bem. E aqui no capítulo 10 de Mateus, Ele está dizendo: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E espada aqui, eu vim trazer guerra, eu vim trazer conflito, eu vim trazer desarmonia em alguns relacionamentos. Aqui não há nenhuma contradição nas Escrituras. Aqui é uma evidência de que a paz que Lucas está falando não é simplesmente uma vida sem conflitos, uma vida sem problemas, uma vida sem discordância. Essa paz que Lucas está expressando, que o nosso Salvador trouxe para nós, é a paz da reconciliação, é o relacionamento restabelecido com o nosso Criador. E aí, Mateus capítulo 10, ele ainda continua no verso 36, assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda a vida perde a vida por minha causa, achá-la-á. O nosso Jesus, em alguns momentos, ele vai ser motivo de conflitos familiares. Quantas vezes já escutamos filhos, esposos ou esposas que entendem a proposta de Deus, recebem esse presente, creem no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e dentro de casa começa a ser perseguido, e dentro de casa começa a ser rejeitado, alguns até colocados para fora são,
É disso que Jesus está falando. A realidade dele, ou a presença dele na vida de algumas pessoas, vai trazer esse desconforto. Mas a verdade suprema para nós é que a paz que nós realmente precisamos, ela já foi nos dada. A reconciliação já foi feita de uma vez por todas. E é interessante notar que a última frase do verso 14 de Lucas capítulo 2, o nosso texto dessa noite, ele diz assim: a quem ele quer bem. Percebe o que Lucas está dizendo? A paz de Deus, concedida ao homem pelo Salvador Jesus Cristo, ela não vai ser dada a todos os homens. A quem ele quer bem. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Você já recebeu esse presente? Você entende que Jesus Cristo é o maior presente que você pode ter? Ele é o único que pode reconciliar o homem com Deus. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Ele é o único que pode nos conceder um acesso ao Criador. É por isso que Ele é precioso. É por isso que Ele é o verdadeiro Natal. Essa notícia chega a esse grupo de pessoas, primeiramente, esses pastores, pessoas que não tinham tanta credibilidade na sociedade em que viviam. E esta é uma proposta muito impactante que Jesus Cristo traz para nós. Ele não faz acepção de pessoas. Para Jesus Cristo não importa a quantidade de pecados que você cometa. Não importa o nível social que você esteja vivendo. Não importa a sua cor. Não importa a sua idade. Não importa o seu grau, o seu nível de intelectualismo. Jesus Cristo é o único que pode reconciliar você com Deus. É o único que pode perdoar os seus pecados. E a pergunta que você tem que responder nessa noite, se você ainda não recebeu esse presente, se você ainda não reconhece Jesus como Salvador da sua vida, o que você tem que responder é: qual é a minha resposta para o presente que Deus está me oferecendo? O que eu tenho respondido? Eu queria que você fechasse seus olhos nessa noite. Eu queria que você pensasse nisso. Se você já recebeu esse presente, graça de Deus na sua vida, se você já reconhece a sua condição de pecador e você já confessou esse Jesus como Salvador, como Ele é, Senhor e Salvador da sua vida, qual tem sido a sua resposta? Como tem vivido? Deus entregou a vida do seu próprio Filho por amor a nós. E você, o que tem entregue a Ele? Pense nisso. Reflita nisso nessa noite. E se você está aqui e você ainda não tem Jesus como Salvador da sua vida, se esse presente ainda não é seu, eu queria que você avaliasse hoje profundamente o que você acabou de ouvir, tanto nas canções como aqui na palavra falada. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador, aquele que foi enviado ao mundo, aquele que desceu da sua glória, aquele que se humilhou
aquele que se limitou por amor à humanidade. Ele fez isso para que você tivesse acesso, para que você pudesse então reconhecê-lo como o Senhor da sua vida e depositar a sua fé nele, assim passando a viver para Ele e somente por Ele. Então eu queria que você nessa noite respondesse a Deus aí onde você está. Jesus Cristo é o presente, Jesus Cristo é a solução do seu maior problema. Você está em guerra com o Criador de tudo que existe, e Jesus Cristo, Ele pode trazer a paz que você precisa. A pergunta que você precisa responder é: você crer nele como seu Salvador, como aquele que pode perdoar os seus pecados e como aquele que pode trazer a paz à sua vida? Se você acredita nisso, diga isso para Deus aí onde você está. Confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Querido Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, como igreja, como teu povo. O nosso coração se alegra por saber que mesmo diante da nossa condição de inimigos de Deus, pecadores, pessoas finitas, pessoas dependentes, mesmo diante dessa situação, o Senhor nos amou de uma forma tão intensa, que no seu projeto perfeito, o Senhor decidiu enviar o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu de uma forma muito simples, mas que provocou, ó Deus, resultados profundos na vida da humanidade. Nós louvamos ao Senhor, nós rendemos glórias ao teu nome, porque a guerra que existia entre nós, ela foi resolvida, ela acabou. Tudo isso por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje nós temos livre acesso a Ti. Obrigado porque hoje nós podemos comemorar o que chamamos de Natal, o nascimento do nosso Senhor Jesus, o presente precioso de Deus, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos traz a paz. Obrigado, Senhor. Não somos dignos, não somos merecedores. Obrigado porque a Tua graça, o Teu presente chegou às nossas vidas. É em nome dEle, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nós também suplicamos. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não reconheceu esse presente precioso, que não reconheceu a grandeza e a preciosidade do nosso Salvador Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa noite: abre os teus olhos. Nós não somos melhores do que eles. O que nós temos e recebemos foi por causa da Tua graça e da Tua misericórdia nas nossas vidas. E nós cremos e sabemos que o Senhor pode fazer isso na vida de qualquer um de nós. Qualquer um aqui nesta noite. O Senhor pode abrir os seus corações. O Senhor pode abrir o seu entendimento. E o Senhor pode dar a cada um deles esta paz, esta reconciliação, o livre acesso ao Teu trono de graça. Vivemos dias difíceis, Senhor. Dias de angústia, dias de tormentas, dias de tribulação. Crises, crises e crises de diversos aspectos. Às vezes perdemos o ânimo, às vezes perdemos a calma, às vezes chegamos até a perder a esperança. E é por isso que nos colocamos diante do Senhor, e é por isso que o nosso coração se alegra nesta noite, por lembrar dessa verdade preciosa, de que o nosso Salvador nasceu, Ele viveu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo. E é por causa dEle que nós temos livre acesso ao Senhor. É por causa dEle que mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da angústia, mesmo diante das perdas e das dores, nós conseguimos caminhar, nós conseguimos viver, nós conseguimos ter esperança,
Nós conseguimos celebrar o Natal porque nós recebemos o mais precioso presente que um homem pode receber: o Salvador, Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. E é por causa dele que estamos aqui, e é em nome dele que nós oramos, ó Deus. Amém.